Bom dia, gente linda de Praia Grande! Hoje eu tô aqui de novo com pressa, tendo que sair, mas eu novamente vou ver se eu faço um vídeo aqui para vocês e fica legal como ficou o de ontem. Eu hoje vou falar com vocês mais uma vez a respeito daquele peso que num trabalho, às vezes, a forma tem maior do que a cor e em outros trabalhos a cor tem um peso maior do que a forma. Em certos trabalhos, nem é interessante fazer muito colorido, tem que ser em bicolor, né? Porque senão perde sentido, principalmente naqueles trabalhos que você faz trocadilhos visuais com a forma, porque você também pode fazer trocadilhos visuais com a cor, né? Como foi o caso daquele trabalho que eu mostrei, em que a cortina parecia uma casca de árvore e tinha também a árvore com a casca. Então, tem trabalhos que dá tanto para fazer coloridos, também muito coloridos, ou bicromáticos. E é isso que eu vou mostrar aqui a vocês. Eu vou mostrando os meus trabalhos, mas com o intuito de vocês, através dos meus trabalhos, conseguirem ir aprendendo a trabalhar também, né? Então, eu estou aqui ainda no Rio de Janeiro. Quando eu for para Praia Grande, eu darei aula, vou filmar minhas aulas. Então, quem não estiver em Praia Grande poderá ver o andamento das aulas, o desenvolvimento dos meus alunos. Enfim, vai continuar sendo bom para todo mundo do jeitinho que eu gosto. E então agora eu vou mostrar a vocês um trabalho que ficaria muito interessante bicolor, né? Um trabalho naquele gênero que eu fiz com cabeças formando totem, e eu cheguei até a fazer com quadrados separados, não é? Para frisar mais isso. Agora eu estou com um trabalho semelhante, mas como eu fiz a geisha, num corpo só, não é? Sem dividir em pedaços. Então aqui está aquele trabalho que eu mostrei, né? Da geisha, para ver que não é porque você usa aquelas formas que você precisa fazer coisas ligadas a índios, a temas tribais, a afro. Você, com a mesma forma, você pode fazer uma geisha, ou você pode fazer um trabalho inspirado nos parracas, como eu fiz. Por que os parracas? Porque existem aqueles crânios alongados dos parracas, né? Então, todos esses trabalhos foram também inspirados naqueles crânios alongados dos parracas, né? Daquela cultura que eles apertam o crânio para ficar com o crânio alongado. E também meio como se fossem, quem sabe, povos que pudessem existir em galáxias distantes, não é? Que a gente não conhece se existem ou não. É aquilo que eu disse, não precisa existir, mas a possibilidade dentro da arte, as possibilidades na geometria, no traço, existem. Então, é por aí. Então, pelo menos podem existir na ficção e na nossa imaginação, e já é suficiente para a gente elaborar um trabalho desse. Então, aqui eu estou mostrando esse trabalho, aqui totalmente no grafite, só no grafite, né? Inclusive num desenho linear, né? Tá aqui, né? Uma figura feminina sentada, também como eu fiz a geisha, né? Que a geisha está naquela posição sentada,
Então aqui eles estão diferentes daqueles outros totens, eles estão sentados. Ela é diante de um tambor também, né? Então, a máscara aqui da parte de baixo, na frente dela, já não forma o corpo dela. Diante dele também não forma o corpo dele. Então, eles estão sentados e na frente deles, cada um tem um tambor na frente. E o tambor também é uma máscara. Então, vê que naqueles outros... são 3 máscaras para fazer cabeça, tronco e membro, são 3 máscaras. Aqui eles já estão sentados com um tambor na frente cada um. E estão só no desenho linear, monocrômico linear. Eu fazendo o fundo para eles será bicolor, né? Então, isso aqui ficaria maravilhoso, até mesmo porque aqui a palmeira, que eu faço sempre palmeiras, olha aqui como já fiz essa palmeira. As minhas palmeiras são infinitamente variadas, né? É uma marca minha. Então, aqui eu já fiz as palmeiras, usando as formas tiradas de dentro de um círculo, bem aparentes nesse sentido. Se bem que tudo aqui você pode tirar de dentro de um círculo. E aqui estão, então, eles. E vocês estão vendo, então, que isso pode ser, por exemplo, com um tom bege no fundo, caramelo, e eles feitos as linhas feitas no marrom, não é? E pode ser tijolo no fundo, uma cor ocre, atijolada, e principalmente essas formas aqui que eu fiz na palmeira ficam lindas nesses tons de marrom, de ocre, não é? Eu já inclusive mostrei em vídeo passado aí, acho que mostrei um convite para uma exposição que eu fiz, e era justamente nesse sentido, nesse estilo, e tinha o fundo daquele papel queimado assim, né, que é ecológico, e o desenho em marrom. E agora, para vocês verem a diferença, como dá esse sabor, então eu posso, o mesmo trabalho que vocês estão vendo aqui, eu posso fazer repetido, como aquele famoso e querido artista fez a fachada daquela igreja, não sei quantas vezes, dependendo da luz do sol. E você aqui com estilo infinito, você pode fazer também várias experiências, mudando, deixando as mesmas formas, mas mudando as cores. Então, você pode fazer com fundo caramelo e o desenho marrom, você pode fazer até com as linhas dos desenhos em preto e o fundo diferente, né? Se você fizer o fundo branco com as linhas pretas, para alguns desenhos já caracteriza um estilo diferente dentro do próprio estilo infinito. Aí vocês já vão começar a ver que o estilo infinito cria estilos dentro de estilos sem sair do mesmo estilo. E aí acaba aquela história de arte tem que ser explicada, tem que ser validada, porque dentro do estilo infinito não tem essa, dizer eu tenho estilo tal, que significa isso, virei o pinico para baixo, aí isso é um estilo, não tem isso. O estilo infinito é uma arte pura, não é? E é simplesmente isso, é arte ou não é arte? Se é arte, está incluído dentro do estilo infinito e tem aquelas características infinitas, não tem que ter explicação, não tem que ter validação. A validação são os elementos que sempre a arte teve e sempre deveria continuar tendo: equilíbrio, beleza, harmonia, bem-estar, não é? E aqui agora eu vou mostrar o trabalho já em cores,
né? Não é o mesmo, não é a mesma figura, né? Os desenhos são sempre diferentes, vê que o tambor, os desenhos do rosto dela são diferentes, é diferente, né? Nunca sai igual. O estilo infinito é como uma impressão digital. Vocês estão vendo aqui, ó, a figura dela, e agora vão ver aqui uma outra figura já colorida, né? Já sendo colorida, e é o mesmo estilo dentro do próprio estilo infinito, ou seja, tudo isso faz parte do mesmo estilo infinito de maneira holística e global, não é? E aí vocês começam a ver que isso aqui também poderia ser, sem ser colorido dessa maneira, isso aqui ficaria também muito bom se explorasse o desenho linear e fosse só em duas cores, ou seja, bege de fundo e marrom das linhas, e dariam aspectos totalmente diferentes, um visual totalmente diferente, não é? E agora vocês podem ver aqui, ele agora está sentado com um tambor na frente, né? E então eu gosto muito que meus alunos vejam isso para explorar isso. Alguns desenhos você pode fazer coloridos, alguns desenhos não tem sentido se fizer coloridos, que são aqueles dos trocadilhos visuais de formas que, se você colorir, perde sentido. Alguns precisam ter cor para ganhar sentido, e alguns você tanto pode fazer eles como se fosse desenho linear e bicolor, como vocês podem fazer extremamente coloridos. Aqui, aproveitando também, vou mostrar mais aqui uns trabalhos, e olha aqui outros trabalhos, só as cabeças, não é? Isso aqui, inclusive, eu pretendo botar nas blusas, não é? Diminuir, né? E colocar nas camisetas, não é? E você pode usar infinitas cores. Olha aqui. Aqui eu já fiz com cinza, com coral, ficou exótico, primitivo também, mas sem ser aquelas cores terra, né? Já mais voltado para o cinza, para o verde, para o coral. Tem uns que eu coloquei azul aqui, ó. Então já saí daquele mesmerismo, né, do terra, com aqueles cores marrom, ocre, avermelhado, e já você aqui já dá outro sentido ao trabalho.